Olhei fixamente para as plantas espalhadas na mesa de Ricardo, meu café esfriando na mão. O cheiro familiar da sua cadeira de couro se misturava ao aroma da tinta fresca dos projetos arquitetônicos, mas algo mais me pegou na garganta, o gosto amargo da traição. Ali, esboçada em linhas azuis precisas, estava a nossa casa dos sonhos transformada em um pesadelo, uma ala separada para os pais dele, completa com entrada privativa e mini cozinha. Meu nome é Maria e eu achava que sabia que tipo de vida estava construindo. Engraçado como o papel pode despedaçar certezas. O que você acha? A voz de Ricardo me surpreendeu. Ele estava parado na porta, sorrindo como se tivesse acabado de me dar um presente. Mãe ajudou a criar o layout. Ela tem um excelente gosto, não concorda? Tracei as linhas com o dedo, contando os cômodos que haviam sido sacrificados para acomodar a visão de Helena. Nosso planejado ateliê de arte tinha sumido, a sala de sol com que sonhávamos substituída pela área de estar privativa deles. Quando você pretendia me contar sobre isso? Contar? Maria, estou contando agora. Ele riu, mas o riso não chegou aos olhos. Além disso, mãe pensa, claro que ela pensa, a xícara de café bateu contra a mesa quando a coloquei. Ela pensa, ela planeja, ela decide, e você simplesmente concorda com tudo, não é? O sorriso de Ricardo vacilou. Eles estão ficando mais velhos, precisamos pensar no futuro deles. O futuro deles, minha voz falhou. E o nosso futuro? Aquele que planejamos juntos? Ricardo, lembra daquela conversa? Só nós dois, construindo nossa vida, nossa família? Ele se aproximou, tentando pegar minha mão. Eu me afastei. Não é tão simples assim, ele disse. Na verdade, é. Você fez uma escolha. Só não me incluiu nela. Mãe diz, pare, a palavra saiu afiada o suficiente para fazê-lo recuar. Só pare. Juntei as plantas, enrolando-as cuidadosamente. 3 anos de casamento e eu nunca tinha notado como a espinha de Ricardo desaparecia sempre que Helena entrava na equação. Ou talvez eu tivesse notado, mas escolhido ignorar, esperando que o amor fosse suficiente para quebrar o domínio dela sobre ele. Maria, não seja difícil sobre isso, seu tom mudou, ecoando o jeito condescendente de Helena. É a solução prática. Mãe diz que economizaremos com cuidados para idosos no futuro. E ela sabe sobre os tratamentos de fertilidade? A pergunta pairou entre nós como fumaça. Ela sabe que estamos tentando ter um bebê? Seu silêncio foi resposta suficiente. Certo. Coloquei as plantas enroladas em suas mãos. Porque isso não é da conta dela. Assim como esta casa não deveria ser da conta dela. Você está exagerando, o rosto de Ricardo endureceu. Mãe só quer o melhor para nós. Não, ela quer o melhor para ela. E você está com medo demais para dizer não. Passei por ele, meus saltos batendo contra o piso de madeira. Cada passo parecia uma contagem regressiva, embora eu não soubesse exatamente para quê. Atrás de mim, Ricardo chamou, aonde você vai? Ligar para minhas irmãs, parei na porta. Alguém precisa ouvir minha voz nesta família, já que você claramente parou de escutar. Ao sair do escritório, meu celular vibrou com uma mensagem de Helena, querida, espero que Ricardo tenha mostrado os planos. Já contatei os empreiteiros. Não é emocionante? Olhei fixamente para a mensagem, uma clareza fria me invadindo. Ela tinha planejado isso perfeitamente, o anúncio, os empreiteiros, o momento. Ela havia orquestrado cada detalhe, sabendo que Ricardo cederia como um castelo de cartas. Bem, Helena Cardoso estava prestes a aprender que nem todos nesta família dançavam conforme a música dela. Abri meus contatos e liguei para Bia, minha irmã mais velha. Ei, eu disse quando ela atendeu. Lembra quando você disse que eu eventualmente teria que escolher entre meu casamento e meu amor próprio? Ah, Maria, a voz de Bia suavizou com compreensão. O que eles fizeram? Eles estão prestes a aprender exatamente o que acontece quando você pressiona alguém demais. Entrei no elevador, vendo as portas se fecharem sobre minha antiga vida. Quer me ajudar a planejar uma pequena vingança? A sala de jantar reluzia com a perfeição característica de Helena, taças de cristal refletindo a luz, talheres alinhados com precisão militar.
eu a observava arranjar rosas recém-cortadas no centro da mesa, cada haste posicionada meticulosamente, enquanto suas palavras cortavam o ar como cortes de papel. Maria, querida, notei que você tem estado bastante calada sobre os planos da casa. Certamente você vê como o arranjo será perfeito. Ricardo me contou que vocês ainda estão tentando ter um bebê. Ter mãos experientes por perto será inestimável. Meu garfo raspou contra a porcelana. Do outro lado da mesa, os olhos de Bia se arregalaram diante do ataque calculado de Helena. Até Carol, geralmente rápida com uma resposta afiada, prendeu a respiração. Na verdade, Helena, prefiro manter nossa jornada de fertilidade em privado, sorri, igualando seu tom açucarado. Mas obrigada pela sua preocupação. Ricardo pigarreou. Mãe tem boas intenções, Maria. Claro que tem, cortei minha carne com movimentos precisos. Assim como ela teve boas intenções quando rearranjou o mapa de assentos do nosso casamento sem perguntar. Ou quando redecorou nosso quarto de hóspedes enquanto estávamos de férias. Paulo Cardoso estudou sua taça de vinho, um refúgio familiar. A risada de Helena tilintou como o vidro quebrando. Oh, você ainda está chateada com isso? Eu simplesmente vi uma oportunidade de melhorar as coisas. O quarto ficou muito melhor agora, não ficou, Ricardo? Ficou bonito, Ricardo murmurou. O garfo de Carol bateu contra o prato. Engraçado, lembro de Maria mencionar que estava planejando transformar aquele quarto em um berçário. O sorriso de Helena nunca vacilou. Bem, com os novos planos da casa, teremos espaço de sobra para tudo. Já escolhi o tom perfeito de amarelo para as paredes do berçário. Neutro em termos de gênero, é claro. Meu peito apertou. Senti o pé de Bia pressionar contra o meu por baixo da mesa, um sinal silencioso de apoio. Amarelo, pousei minha faca. Isso é interessante, considerando que Ricardo e eu não tínhamos discutido cores de berçário ainda. Com ninguém. Mãe tem excelente gosto, Ricardo interveio. Ela só está tentando ajudar. Ajudar, a palavra tinha gosto amargo. Como se mudar para nossa casa sem discutir comigo primeiro? Esse tipo de ajuda? O silêncio caiu como uma cortina. Helena limpou os lábios com o guardanapo, cada movimento calculado. Ricardo, querido, você contou a Maria sobre nossa conversa, não contou? Conversa, virei-me para meu marido. Que conversa? O rosto de Ricardo corou. Eu ia mencionar, mãe sugeriu que poderíamos ajudar com as parcelas da hipoteca se eles se mudarem imediatamente, Helena completou, o triunfo brilhando em seus olhos. Os empreiteiros podem começar na semana que vem. Precisaremos fazer as malas rapidamente, é claro, mas tenho certeza de que você entende a urgência. O quarto girou. Na semana que vem. Eles planejaram tudo, as reformas, a mudança, meu futuro, sem uma única palavra para mim. Maria, a voz de Bia carregava um aviso. Minhas mãos estavam tremendo. Fiquei de pé, minha cadeira raspando contra o piso de madeira. Com licença, preciso de um ar. Não seja dramática, querida, a voz de Helena me seguiu. É isso que a família faz. Cuidamos uns dos outros. Virei-me, encarando é isso que isso é, Helena? Cuidar da família? Ou garantir que você nunca perca o controle sobre seu filho? Maria, Ricardo se levantou, seu rosto escurecendo. Peça desculpas à mãe. Carol se levantou de um salto. Pedir desculpas? Você está brincando comigo? Fique fora disso, Ricardo disparou. Ou o quê? Carol desafiou. Você vai deixar sua mãe lidar com isso? Saí, deixando o caos explodir atrás de mim. Na cozinha, agarrei o balcão, respirando fundo. Passos se aproximaram, o andar medido de Bia. Você está bem? Não, ri, o som oco. Mas estou cansada de fingir que estou. O que você vai fazer? Pela janela da cozinha, vi o carro de Helena em nossa garagem, já ocupando espaço, já reivindicando território. Lembra daquele advogado que você mencionou? Aquele que cuidou do divórcio da sua amiga? A inspiração de Bia foi acentuada. Maria. Preciso do número dela, virei-me para encarar minha irmã.
E preciso que você me ajude a tirar algumas coisas da casa esta noite. Você tem certeza? Da sala de jantar, ouvi a voz de Helena se elevar. Ricardo, querido, você precisa controlar os ataques de sua esposa. Esse comportamento simplesmente não vai funcionar quando estivermos morando juntos. Nunca tive tanta certeza de algo. Peguei meu telefone. É hora de mostrar a Helena Cardoso o que acontece quando você pressiona alguém demais. Bia assentiu, a compreensão escurecendo suas feições. Vou ligar para Carol. Vamos lidar com isso juntas. Atrás de nós, o jantar familiar perfeito continuava a se desmanchar, cada fio se soltando com uma finalidade satisfatória. Os caminhões dos empreiteiros alinhavam nossa entrada como abutres, sua presença zombando de cada promessa que Ricardo já havia feito. Sentei-me no meu carro, observando-os descarregar equipamentos enquanto Helena dirigia o tráfego como uma maestrina. 3 dias após o desastre do jantar, e eles já estavam invadindo nossa casa. Meu telefone vibrou. Outra mensagem de Ricardo: por favor, volte para casa. Precisamos conversar sobre isso racionalmente. Racional. Como se fosse racional emboscar sua esposa com planos de renovação. Como se fosse racional deixar sua mãe orquestrar sua vida inteira. Saí do carro bem quando a voz de Helena ecoou pelo gramado. A parede entre a cozinha e a sala de jantar precisa vir abaixo primeiro. Ricardo concorda que vai abrir o espaço lindamente. Ele concorda, as palavras saíram da minha boca antes que eu pudesse contê-las. Helena se virou, sua surpresa rapidamente mascarada por aquele sorriso ensaiado. Maria, querida, que maravilha! Você pode nos ajudar a decidir sobre as novas instalações. As instalações para a casa que vocês estão sequestrando, me aproximei, notando como os empreiteiros de repente acharam seus projetos fascinantes. Ou devo dizer, a casa que vocês já sequestraram. Agora, Maria, Helena começou, mas a voz de Ricardo cortou o ar. Aí está você, ele emergiu da garagem, tensão visível em seus ombros. Onde você esteve? Tenho ligado a manhã toda. Consultando um advogado, as palavras caíram como pedras em águas paradas. O sorriso de Helena vacilou. O rosto de Ricardo ficou pálido. Não seja ridícula, Helena se recuperou primeiro. Ricardo, diga a ela que está sendo ridícula. Mas Ricardo apenas me encarava, algo como medo se infiltrando em seus olhos. Maria, o que quer que você esteja pensando, estou pensando que acabei de ouvir você pela janela do quarto ontem à noite, minha voz permaneceu firme, mesmo com minhas mãos tremendo. Você e sua mãe planejando minha vida enquanto eu supostamente estava dormindo. A compostura de Helena rachou. Você estava bisbilhotando? Eu estava no meu próprio quarto. Mas por favor, me conte de novo como estou conseguindo aquela promoção no trabalho. Aquela que você convenceu Ricardo que eu não deveria aceitar porque poderia interferir com ter filhos. Ricardo deu um passo à frente. Não é isso, ou talvez explique como vocês já nos inscreveram no seu clube de campo usando nossa conta conjunta. Puxei meu telefone, mostrando o extrato bancário. Engraçado, não me lembro de ter concordado com isso também. Um presente, Helena disparou. Para vocês dois. Ricardo entende a importância de manter certas conexões sociais. Ricardo entende o que quer que você diga a ele para entender. Chega, a voz de Ricardo estalou como um chicote. Mãe, por favor, nos dê um minuto. Helena hesitou, claramente não acostumada a ser dispensada. Querido, por favor, ela recuou, mas não antes de me lançar um olhar que prometia consequências. Os empreiteiros de repente se lembraram de tarefas urgentes em outro lugar. Maria, a voz de Ricardo suavizou. Você está chateada, eu entendo. Mas é isso que as famílias fazem. Elas se apoiam, ficam juntas. Não, Ricardo. Isso é o que sua mãe faz. Ela controla, ela manipula, e você deixa. Ela nos ama. Ela nos ama controlar, encontrei seu olhar. Quando foi a última vez que você tomou uma decisão sem consultar ela primeiro? Seu silêncio respondeu por ele. Os tratamentos de fertilidade, pressionei. Você contou a ela como tem faltado às consultas? Como tem sabotado nossas chances porque ela acha que devemos esperar até ela se mudar? Ricardo empalideceu. Como você?
A doutora Patrícia ligou ontem. Ela estava preocupada com seu cancelamento. Minha garganta apertou. 3 anos, Ricardo. 3 anos eu tenho tentado construir uma família com você, enquanto você tem construído uma prisão com ela. Não é assim, ele tentou me alcançar, mas eu recuei. Mãe só quer, pare, a palavra saiu como uma bala. Só pare de dizer o que ela quer. O que você quer, Ricardo? Você sequer sabe mais? Atrás dele, Helena observava pela janela, sua sombra se estendendo pelo gramado como uma mancha. O rosto de Ricardo se contorceu, depois endureceu, uma transformação que eu já tinha visto vezes demais. Eu quero que você pare de lutar contra isso, ele disse finalmente. Mãe sabe o que é melhor para nós. Assenti lentamente, algo quebrando e se reformando dentro de mim. Adeus, Ricardo. Maria. O advogado entrará em contato amanhã. Virei-me, meus passos firmes. Espero que um dia você perceba o que perdeu. E quem fez você perder? Sua voz me seguiu, fraca e incerta. O que você está fazendo? O que você nunca pôde, respondi. Estou escolhendo a mim mesma. Os martelos dos empreiteiros começaram sua sinfonia de destruição enquanto eu me afastava, deixando para trás as ruínas de uma vida que eu pensei que fosse minha. O quarto de hóspedes de Bia parecia um confessionário, espalhado com restos da minha vida de casada, álbuns de fotos, presentes de casamento, a caixa de joias vintage que Ricardo me deu em nosso primeiro aniversário. Cada item carregava o peso de memórias que eu ainda não conseguia me desfazer completamente. Meu telefone acendeu com outra mensagem de Paulo Cardoso. Maria, por favor, me ligue. Há coisas que você precisa saber. Olhei fixamente para o texto, lembrando todas as vezes que Paulo tinha ficado em silêncio, todos os jantares em família onde ele se refugiava atrás de seu jornal enquanto Helena orquestrava seus esquemas. Por que falar agora? A campainha tocou. Pela janela, avistei o carro de Ricardo parado na entrada. Não atenda, Carol gritou do corredor. Ele já tentou isso na minha casa 2 vezes. Mas algo em mim precisava enfrentá-lo. Abri a porta e encontrei Ricardo segurando um livro de capa de couro familiar, nosso álbum de casamento. Você deixou isso, ele disse suavemente. Deixei muitas coisas. Ele se mexeu, desconfortável de uma maneira que eu nunca tinha visto antes. Pai quer falar com você. Eu vi a mensagem dele. Sobre o quê? Sobre mãe, a voz de Ricardo falhou ligeiramente. Sobre o que ela fez com a primeira esposa dele. O mundo inclinou de lado. A primeira o quê? Por favor, Maria. Apenas fale com ele. 20 minutos depois, sentei-me em frente a Paulo Cardoso em uma cafeteria no centro, observando-o metodicamente rasgar um guardanapo de papel. Helena não foi minha primeira esposa, ele começou, os olhos fixos na pilha crescente de tiras de papel. A Carolina e eu fomos casados por 3 anos antes de eu conhecer Helena. Ela era diferente. Independente, como você. Meu café esfriou enquanto a história de Paulo se desenrolava. Como Helena tinha começado como secretária, como ela havia se infiltrado lentamente em suas vidas, oferecendo ajuda quando Carolina ficou doente. Como ela havia assumido suas finanças, suas decisões médicas, seus planos futuros. Quando percebi o que estava acontecendo, Carolina já tinha assinado tudo para os cuidados de Helena. A casa, as contas, até o seguro de vida. As mãos de Paulo tremiam. Ela morreu pensando que estava me protegendo, garantindo que eu seria cuidado. E você se casou com Helena 6 meses depois? Sua vergonha preencheu o espaço entre nós. Eu disse a mim mesmo que era luto, que eu precisava de alguém para me ajudar a superar. Mas Helena, ela tinha planejado tudo. Cada detalhe. Por que você está me contando isso agora? Paulo finalmente encontrou meu olhar. Porque ontem eu encontrei isso no escritório de Helena. Ele deslizou uma pasta pela mesa. Dentro estavam impressões dos meus registros médicos, consultas na clínica de fertilidade, extratos bancários e algo mais, documentação de um fundo fiduciário em nome de Ricardo, acessível apenas se ele permanecesse casado e morando com os pais. Ela tem rastreado tudo, Paulo sussurrou. Assim como com Carolina. Gelo correu por minhas veias quando me lembrei das recentes sugestões de Helena sobre contas conjuntas, sobre combinar nossas apólices de seguro.
Eu deveria ter avisado você antes, Paulo continuou. Mas Helena, ela tem maneiras de fazer as pessoas desaparecerem. Legalmente, financeiramente, socialmente. Carolina aprendeu isso tarde demais. Meu telefone vibrou, o número de Helena. A mensagem dizia: querida, estou preocupada com você. Deixe-me ajudar a administrar as coisas até você estar pensando claramente de novo. Ricardo concorda que é o melhor. Outro aviso, meu banco notificando uma grande tentativa de saque pendente aprovação. Ela já está começando, Paulo disse baixinho. Reuni os documentos com mãos firmes, uma estranha calma se instalando sobre mim. Obrigada, Paulo. Por finalmente falar. O que você vai fazer? Fiquei de pé, lembrando do cartão de visita do advogado na minha carteira, pensando nos registros detalhados que eu tinha mantido de cada manipulação, cada movimento financeiro que Helena tinha feito. Vou fazer o que Carolina nunca teve a chance de fazer, encontrei o olhar de Paulo. Vou destruir o mundo perfeito de Helena Cardoso. Enquanto eu saía, meu telefone vibrou novamente. Ricardo, mãe diz que você não está bem. Deixe-nos ajudar você. Sorri, pensando nas evidências em minhas mãos, do fantasma de Carolina finalmente encontrando voz através da confissão de Paulo. Helena Cardoso tinha passado anos construindo sua teia de controle. Agora era hora de assistir ela queimar. A porta de metal da unidade de armazenamento gemeu ao abrir, revelando as peças cuidadosamente organizadas da minha vida. 3 semanas de viagens secretas, contrabandeando fotos, documentos e lembranças insubstituíveis enquanto a equipe de renovação de Helena destruía a nossa casa. Bia estava ao meu lado, prancheta em mãos, metodicamente verificando os itens. Extratos bancários, ela perguntou. Cofre. Registros médicos? Copiados e seguros. Levantei uma caixa rotulada em cozinha, frágil, junto com as evidências de Paulo sobre Carolina. A caneta de Bia pausou. Você realmente acha que Helena poderia? Ela já está? Mostrei meu telefone. Outra notificação do banco, outra tentativa de saque. Ela está tentando drenar as contas antes que eu possa impedi-la. Senhora Cardoso? Uma voz ecoou pela instalação de armazenamento. Congelamos. A assistente pessoal de Helena dobrou a esquina, celular erguido. Achei que tinha reconhecido seu carro, o flash disparou antes que eu pudesse reagir. Desculpe a intromissão. A senhora Cardoso Sênior estava preocupada com seu comportamento recente. Apenas documentando para a paz de espírito da família. Ela recuou, seus saltos estalando contra o concreto, o dano já feito. Maria, a voz de Bia carregava um aviso. O que acabou de acontecer? Meu telefone vibrou. Helena, querida, movendo coisas sem avisar ninguém? Ricardo está tão preocupado. Talvez devêssemos discutir uma procuração até você se sentir mais estável. Outro aviso. Ricardo, mãe está certa. Você não está pensando claramente. Deixe-nos ajudar. Ela está construindo um caso, sussurrei, a realidade me atingindo como água gelada. Assim como com Carolina. Me fazendo parecer instável, paranoica. Então nos movemos mais rápido, Bia pegou outra caixa. Carol está nos encontrando no escritório do advogado em 1 hora. A viagem para o centro parecia cruzar território inimigo. Cada sinal vermelho trazia outra mensagem, outra tentativa de acessar minhas contas. A teia de Helena apertando a cada minuto que passava. No estacionamento do advogado, Ricardo esperava, parecendo perdido sem Helena orquestrando seus movimentos. Maria, por favor, ele deu um passo à frente. O que quer que você esteja planejando? Como está o fundo fiduciário? Ricardo, seu rosto empalideceu. Aquele que você ganha se ficar sob o controle da mamãe? Não é assim, então como é? Explique para mim. Explique por que você deixou ela rastrear meus registros médicos, minhas contas bancárias, minha vida inteira. Ela está nos protegendo. Como ela protegeu Carolina? O nome o atingiu como um tapa. Do que você está falando? Pergunte ao seu pai, passei por ele, Bia me flanqueando. Melhor ainda, pergunte a Helena sobre sua primeira vítima. Maria, sua voz falhou. Não faça isso. Podemos consertar as coisas.
Virei-me, vendo o menino que Helena havia moldado, o homem que ele nunca se tornaria. Não, Ricardo. Você não pode consertar isso porque você nem consegue ver o que está quebrado dentro de você. Carol esperava com o advogado, documentos espalhados pela mesa de conferência. Meu telefone vibrou novamente. Helena tinha escalado para ligar para amigos mútuos, expressando sua preocupação sobre meu estado mental. Ela está se movendo rápido, o advogado observou, revisando as evidências de Paulo. Mas nós também. Assinei papel após papel, cada assinatura um tijolo no muro entre mim e a influência de Helena. Ordens de restrição, proteções financeiras, diretivas médicas proibindo explicitamente Helena de qualquer envolvimento. Uma última coisa, o advogado deslizou um documento final. Sua carta de demissão. Minha mão hesitou sobre o papel. A empresa de marketing tinha sido meu santuário, minha conquista independente dos Cardoso. Helena já ligou para eles, Carol disse baixinho. Expressou preocupações sobre sua estabilidade, sua capacidade de lidar com contas de clientes. Claro que ela tinha. Helena Cardoso não deixava nenhuma pedra não virada, nenhuma rota de fuga não fechada. Assinei, sentindo algo quebrar e se reformar dentro de mim. E agora? Agora, o advogado reuniu os documentos, deixamos Helena pensar que está vencendo, enquanto nos preparamos para tirar tudo dela. Meu telefone acendeu com uma mensagem final de Helena: os empreiteiros precisam de sua opinião sobre as cores do berçário. Embora, dado seu estado atual, talvez seja melhor eu tomar essas decisões. Ricardo concorda. Coloquei meu telefone de lado, pensando em Carolina, em todas as mulheres que Helena tinha esmagado sob sua fachada perfeita. Chega de decisões, Helena, sussurrei. Chega de controle. A guerra estava começando, e desta vez Helena Cardoso não veria o golpe chegando até que fosse tarde demais. Os caminhões de mudança chegaram ao amanhecer, o exército de trabalhadores de Helena invadindo nossa casa meio reformada como formigas. Observei do carro de Bia enquanto carregavam móveis que eu nunca tinha visto, arranjando a vida de Helena sobre as cinzas da minha. Você não precisa estar aqui, Bia disse suavemente. Preciso sim. Helena emergiu de sua Mercedes, dirigindo o tráfego com eficiência imperial. Ricardo a seguia, carregando uma caixa rotulada fotos de família, fotos que eu sabia que não me incluiriam. Meu telefone vibrou, uma mensagem do meu advogado, documentos prontos. Aguardando seu sinal. Saí do carro bem quando Helena estava instruindo alguém sobre a colocação de seu espelho antigo. Ela me viu pelo reflexo, seu sorriso se espalhando como um vidro rachando. Maria, querida, estávamos tão preocupados, ela deslizou à frente, braços estendidos. Os médicos disseram que você poderia tentar algo imprudente. Médicos, minha voz permaneceu firme. Os que consultamos sobre sua condição, a voz dela carregava o suficiente para os trabalhadores ouvirem. Não se preocupe, cuidamos de tudo. Ricardo não encontrava meus olhos. Mãe está certa. Você precisa de ajuda. Como Carolina precisava de ajuda? O sorriso de Helena vacilou. Ricardo, querido, leve essas caixas para dentro. Maria e eu precisamos conversar. Assim que Ricardo saiu, a máscara de Helena escorregou. Você tem sido bastante problemática ultimamente. Aprendi com a melhor. Você realmente achou que poderia vencer? Ela produziu uma pasta. Seus registros médicos mostram um histórico de ansiedade. Seu comportamento recente sugere tendências paranoides. O banco tem preocupações sobre suas decisões financeiras. Tudo cuidadosamente orquestrado por você. Eu protejo o que é meu, seus olhos endureceram. Ricardo é meu. Esta casa é minha. Suas tristes tentativas de independência acabaram. Como você acabou com Carolina? O nome atingiu com mais força desta vez. Helena se aproximou, sua voz baixando para um sussurro. Paulo deveria ter mantido a boca fechada, Helena sibilou, chegando mais perto. Mas não importa. Ninguém acreditou em Carolina também. Maria, Ricardo chamou da porta. Mãe, está tudo bem? Perfeito, querido, o sorriso de Helena retornou. Maria estava só de saída. Para sempre desta vez.
Olhei para Ricardo, vendo o menino que uma vez prometeu me amar, agora apenas mais uma peça na coleção de Helena. Alguma parte disso foi real? Perguntei baixinho. Os olhos dele tremeram com algo, arrependimento talvez, ou medo. Mas Helena limpou a garganta e ele se endireitou. Mãe sabe o que é melhor. Sim, disse calmamente. Ela certamente sabe. Peguei meu telefone e apertei enviar em uma mensagem pré-escrita. Segundos depois, o celular de Helena tocou. Ela o checou, franzindo a testa. O que é isso? Verifique seu e-mail. Observei o rosto dela enquanto lia, cada manipulação documentada, cada movimento financeiro rastreado, cada conversa gravada. Incluindo o que ela acabou de dizer sobre Carolina. A cor sumiu do rosto dela. Você não ousaria. A polícia tem cópias. Assim como o conselho médico e os reguladores bancários. E a família de Carolina. Mãe, Ricardo se aproximou, incerto. 1 hora, eu disse. É quanto tempo você tem antes que eu libere tudo para a mídia? A compostura de Helena rachou. Sua garota estúpida. Vou destruir você. Como você destruiu Carolina? Assenti em direção à rua, onde Paulo estava sentado em seu carro, observando. O testemunho do seu marido pode complicar as coisas. Paulo nunca iria, ele já foi. Recuei. 1 hora, Helena. Tic-tac. Virei-me para ir embora, suas ameaças me seguindo como sombras. Mas no meio do caminho para o carro de Bia, Ricardo segurou meu braço. Maria, por favor. O que quer que você esteja fazendo, verifique seu fundo fiduciário. Ricardo, me soltei. Veja se vale o preço da sua alma. Ricardo, volte aqui agora. A voz de Helena se ergueu, afiada de pânico. Ele hesitou, dividido entre dois mundos. Por um momento, viu o homem que ele poderia ter sido, a vida que poderíamos ter tido. Então ele se virou, voltando para o lado de Helena como um cachorro treinado. Entrei no carro de Bia, observando o mundo perfeito de Helena começar a desmoronar. Meu telefone vibrava com ameaças, promessas e, finalmente, súplicas desesperadas. Você está bem? Bia perguntou suavemente. Pensei em Carolina, em todas as mulheres que Helena havia quebrado, na vida que eu quase perdi para sua teia de controle. Não, respondi honestamente. Mas vou ficar. A hora começou a contar regressivamente, com ela, o reinado de manipulação de Helena Cardoso. Às vezes, percebi, a maior vingança não está em destruir seu inimigo, mas em forçá-lo a encarar seu próprio reflexo. 58 minutos na hora de acerto de contas de Helena, o advogado da família Cardoso chegou, agarrando sua pasta como um escudo. Atrás dele, Helena entrou na sala de conferências, sua postura perfeita atraindo apenas o mais leve tremor. Ricardo seguiu, pálido mas resoluto, enquanto Paulo entrou por último, sentando-se ao lado das minhas irmãs. Vamos discutir os termos, Helena anunciou, como se ainda estivesse orquestrando um jantar. Coloquei a fotografia de Carolina na mesa. A máscara de Helena escorregou por um momento. Não estou aqui para negociar, minha voz permaneceu firme. Estou aqui para acabar com isso. Tudo pode ser negociado, o sorriso de Helena apertou. Nomeie seu preço. Mãe, Ricardo começou, mas ela o silenciou com um olhar. O fundo fiduciário, Helena continuou. A casa. Ambos podem ser seus. Apenas delete aqueles arquivos. Deslizei uma pilha de documentos para frente. Estes não são termos, Helena. São consequências. O advogado revisou os papéis, sua expressão escurecendo. Senhora Cardoso, talvez devêssemos fique quieto, a compostura de Helena rachou. Maria, querida, pense cuidadosamente. Você está destruindo uma família. Não, encontrei seu olhar. Estou libertando uma. Ricardo agarrou os documentos, examinando-os com horror crescente. Essas contas, mãe. O que você fez? Protegi você, Helena disparou. Tudo o que fiz foi por você. Como Carolina, as palavras pairaram no ar. Conte a ele, Helena. Conte a Ricardo sobre sua primeira vítima. Ela era instável, Helena sibilou. Como você.
Mostre a ele as condições do fundo fiduciário, assenti para o advogado. Mostre a ele como sua própria mãe comprou sua obediência. As mãos de Ricardo tremiam enquanto lia os termos, sua herança, seu futuro, tudo dependente de permanecer sob o controle de Helena. Você não o protegeu, disse suavemente. Você o aprisionou. Ricardo, a voz de Helena endureceu. Lembre-se de tudo que sacrifiquei por você. Mas Ricardo ainda estava lendo, seu mundo se desmoronando a cada página. Os tratamentos de fertilidade. Você disse aos médicos que não estávamos prontos para ter filhos? Helena estendeu a mão para ele. Eu sabia o que era melhor. Como você sabia o que era melhor para Carolina? A voz calma de Paulo cortou a sala. Diga a verdade a ele, Helena. Conte ao nosso filho como a primeira esposa do pai dele realmente morreu. O silêncio se esticou como um fio prestes a arrebentar. A fachada perfeita de Helena desmoronou, revelando algo desesperado por baixo. Ela ia levar Paulo embora, as palavras explodiram como veneno. Ela não entendia lealdade familiar. Assim como você, Maria. Sempre lutando, sempre questionando. Então você a destruiu. Empurrei para frente o documento final, os registros médicos de Carolina. Gradualmente, sistematicamente. Até que ela não tivesse nada. Eu protegi o que era meu, o punho de Helena bateu na mesa. E farei de novo. Ricardo, diga a eles. Diga a eles que estou certa. Mas Ricardo estava encarando seu pai, a compreensão amanhecendo em seus olhos. Pai? Paulo encontrou o olhar do filho. Eu assisti ela fazer isso uma vez. Não vou assistir acontecer de novo. A polícia tem tudo, eu disse baixinho. Os registros financeiros, a manipulação médica, o caso de Carolina. Acabou, Helena. Nada acabou, Helena se endireitou, alcançando sua última arma. Ricardo, escolha. Agora. Ricardo olhou para sua mãe. Realmente olhou para ela, talvez pela primeira vez. Então ele colocou os documentos do fundo fiduciário na mesa e deu um passo para trás. Eu escolho a liberdade, ele sussurrou. O mundo de Helena desmoronou em câmera lenta. Ela alcançou os papéis, o controle, qualquer coisa para se agarrar. Mas não havia nada restante. Vocês vão se arrepender disso, ela ameaçou, mas sua voz havia perdido o poder. Fiquei de pé, reunindo as evidências de sua destruição. Não, Helena. Você vai se arrepender de não entender que amor não é controle. Família não é propriedade. E karma. Sorri, pensando em Carolina, em todas as vidas que Helena tinha tentado quebrar. Karma é assistir enquanto a segurança escolta você para fora. As ameaças de Helena diminuíram pelo corredor enquanto era levada embora. Ricardo segurou meu braço. Maria, eu não, me afastei gentilmente. Algumas pontes não podem ser reconstruídas. Ele assentiu, finalmente entendendo. Do lado de fora, Bia e Carol esperavam com Paulo. Atrás de nós, o mundo perfeito de Helena continuava a desmoronar, anos de manipulação expostos à luz. Valeu a pena? Bia perguntou suavemente. Observei Ricardo se afastar, finalmente livre da teia de sua mãe, e pensei em Carolina. Me pergunte amanhã, eu disse. Quando Helena Cardoso acordar para enfrentar a verdade que ela passou a vida inteira escondendo. A placa de leilão balançava na brisa de outono, suas letras vermelhas destacando-se contra a fachada meio renovada do que um dia foi minha casa dos sonhos. Observei do outro lado da rua enquanto compradores em potencial entravam, seus sussurros carregando fragmentos do escândalo que havia trazido a poderosa Helena Cardoso de joelhos. Bia tocou meu ombro. Pronta? Assenti, agarrando a fotografia de Carolina no bolso. O saguão ainda cheirava ao perfume característico de Helena, embora ela não tivesse pisado aqui desde que a investigação começou. Seu papel de parede cuidadosamente escolhido pendia em tiras, sonhos de renovação abandonados no meio da transformação. Maria. A voz de Ricardo ecoou da cozinha. Ele parecia menor de alguma forma, sem a sombra de Helena pairando sobre ele. Não esperava você hoje. Vim devolver algo, coloquei uma pequena chave no balcão de mármore, aquela que Helena me dera no dia do meu casamento. E entregar isto. Entreguei a ele a fotografia de Carolina.
Ele a estudou, seus dedos traçando a borda da moldura. Ela parece feliz aqui, ele disse baixinho. Ela era. Antes de sua mãe decidir que ela era uma ameaça. Movi-me em direção à janela, observando outro grupo de compradores chegar. A casa vai a leilão amanhã, Ricardo continuou. Mãe está em prisão domiciliar. A investigação. Ele engoliu em seco. Eles encontraram outras. Antes de Carolina. Claro que encontraram, corrigi gentilmente. A teia de destruição de Helena Cardoso se estendia por décadas. Cada fio cuidadosamente tecido, e agora, finalmente, desfeito. O fundo fiduciário se foi, Ricardo continuou. Tudo que ela controlava, tudo que ela construiu, tudo que ela roubou, corrigi suavemente. Ele assentiu, a derrota gravada em suas feições. Fico me perguntando quando perdi meu caminho. Quando me tornei o que ela queria em vez de quem eu era. A questão não é quando você perdeu seu caminho, virei-me para encará-lo. É se você vai encontrá-lo novamente. Pela janela, avistei Paulo ajudando a equipe do leilão a montar suas placas. Ele encontrou meu olhar, assentindo uma vez, um gesto de gratidão, de compreensão. Ele tinha encontrado sua voz tarde demais para Carolina, mas bem a tempo de ajudar a encerrar o reinado de Helena. Entrei com os papéis finais do divórcio, eu disse. A intimação chega amanhã. As mãos de Ricardo se apertaram em torno da fotografia de Carolina. Maria, eu não recuei. Algumas desculpas é melhor deixar não ditas. Uma comoção lá fora chamou nossa atenção. O rosto de Helena estampado na tela do celular de alguém, notícias de sua prisão fazendo manchetes novamente. A poderosa Helena Cardoso finalmente enfrentando a justiça por décadas de manipulação e fraude. Valeu a pena? Ricardo perguntou. De repente, a vingança. Pensei em Carolina, em todas as vidas que Helena tentou quebrar, na liberdade que veio com finalmente enfrentar ela. Não foi vingança, Ricardo, movi-me em direção à porta. Foi justiça. Por Carolina, por seu pai, por todos que ela tentou controlar. Até por você. Bia esperava no carro, mas fiz uma pausa na varanda, absorvendo a casa uma última vez. As reformas nunca seriam concluídas, os sonhos que Helena tentou construir sobre os espíritos quebrados dos outros desmoronando como papel de parede descascado lá dentro. O que você vai fazer agora? Ricardo chamou atrás de mim. Sorri, pensando no pequeno apartamento que eu havia comprado, na empresa de marketing que eu estava iniciando, na vida que eu estava construindo, desta vez, nos meus próprios termos. Vou viver, respondi simplesmente. Algo que sua mãe nunca aprendeu a fazer. Enquanto nos afastávamos, observei a casa encolher no espelho retrovisor. O mundo perfeito de Helena havia se estilhaçado, mas de suas ruínas outros se ergueriam. Ricardo encontrando seu próprio caminho, Paulo finalmente livre de décadas de culpa, a família de Carolina finalmente sabendo a verdade. Você está bem? Bia perguntou suavemente. Toquei o lugar vazio onde minha aliança costumava ficar, me sentindo mais leve do que há anos. Sabe de uma coisa, Bia? Eu realmente estou. A placa de leilão ficou menor atrás de nós, suas letras vermelhas desaparecendo na distância. Às vezes, percebi, a maior vitória não está em destruir o mundo do seu inimigo, mas em construir o seu próprio. Tijolo por tijolo, escolha por escolha, livre das sombras daqueles que tentariam aprisionar você em seus próprios medos. Helena Cardoso havia passado uma vida coletando espíritos quebrados. No final, foi seu próprio espírito que se estilhaçou, deixando outros finalmente livres para abrir suas asas e voar.